hoje é feriado, né? Proclamação da República. Então, acho que todos vão passar o dia em casa hoje. Mas vamos lá. Aqui na sexta-feira, o comentário de Ellen White, ele vai focar ali na história de Tomé, que nós estudamos ao longo da semana, vimos a história dele, e hoje nós vamos retomar ali aquele episódio de Tomé em que ele mostrou sua incredulidade. Então, quando Jesus aparece para Tomé, ali em João 20, verso 28, como é que é esse episódio? João 20, 28, diz assim, olha só, verso 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, dessa vez ele estava. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, ali Tomé só reconheceu, só adorou, só se convenceu quando ele viu. Quando ele viu Jesus ressuscitado, quando ele tocou nas marcas, ele acreditou. Foi. Então, Jesus aceitou o reconhecimento dele, mas reprovou a incredulidade. Os outros discípulos, os outros que estavam ali, eles acreditaram, eles tiveram a fé, mesmo sem ter visto. Mesmo sem ter visto Jesus ressuscitado, eles acreditaram pelos relatos dos outros. Acontece que Tomé, nem com o relato dos outros, ele se convenceu. Então, a fé de Tomé teria sido mais agradável a Jesus se ele tivesse disposto a crer pelo testemunho dos seus irmãos. Então, já pensou se todo mundo seguisse o exemplo de Tomé? Essa é a reflexão que a lição traz. Se todo mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém seria batizado, ninguém seria convertido, porque todo mundo ia querer precisar ver Jesus ao vivo, pessoalmente, para poder se decidir. Acontece que ninguém vê Jesus, ninguém jamais viu Jesus depois da sua ascensão. Nenhum ser humano conseguiu ver Jesus pessoalmente, ao vivo, literalmente. Ninguém consegue. Então, se todo mundo fosse esperar ver para poder crer, ninguém seria salvo. Então, se todo mundo seguisse o exemplo dele, seria impossível alguém se salvar. Porque todo mundo que recebe a Cristo deve fazê-lo pelo testemunho dos outros. Então você só está aqui hoje, você só se converteu, você só está na igreja porque alguém pregou para você, porque alguém testemunhou para você. Se não foi um estudo bíblico, mas foi uma pregação na televisão, foi o testemunho que você viu na vida de alguém, algum parente seu, algum amigo, que você viu quanto ele mudou ao aceitar Jesus, ao vir para a igreja. Então, você aceitou porque você acreditou no testemunho de outra pessoa. Então, se todo mundo fosse seguir o exemplo de Tomé, ninguém seria salvo. Então, exatamente. Então, Tomé ali teve um momento de dúvida, teve um momento de incredulidade. Acontece que Tomé teve várias evidências. Tomé, além de ter passado aqueles 3 anos e meio com Jesus, tendo vivido tudo aquilo, todos aqueles milagres, desde coisas como curar um cego, curar um leproso, curar um paralítico, até coisas sobrenaturais, extraordinárias, como andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Tudo isso Tomé viu. A gente pensa assim, não, se eu estivesse no lugar de Tomé e eu visse todas aquelas evidências, todos aqueles milagres, aqueles fenômenos sobrenaturais, eu nunca ia duvidar de que Jesus pudesse ressuscitar, né? Eu nunca ia duvidar que Jesus pudesse voltar à vida. Eu nunca ia fazer isso.
Mas veja, Tomé viu essas coisas e ele duvidou. Então, às vezes as pessoas não compreendem que a gente tem muito mais provas, muito mais evidências para crer do que o próprio Tomé. Foi isso que nós vimos ontem. Não é só o fato dele ter visto pessoalmente os milagres. Nós, além de sabermos os milagres, de conhecer todos os milagres, ainda temos as evidências da Bíblia toda. Então nós temos muito mais motivos para crer do que os próprios discípulos, que só podiam ver ali o presente. Eles não conseguiam enxergar o passado e muito menos o futuro. Então nós temos as profecias, temos os relatos de Jesus, temos muito mais motivos para crer. Acontece, sabe o quê? Que muitas pessoas, do mesmo jeito de Tomé, elas alimentam o espaço da dúvida. Elas alimentam a dúvida. E aí vão se afundando na incredulidade. Eles vão correndo atrás de evidências até que eles querem que todas as dúvidas sejam tiradas. E por isso, gente, existe uma realidade muito perigosa na igreja, que são aquelas pessoas que são fanáticas, que viram nerds do estudo da Bíblia. Tem pessoas que não estudam a Bíblia, isso é uma realidade bem comum. E existem as que estudam e aplicam na sua vida, né? E existem aquelas que estudam para tentar rebater a Bíblia. Eles vão estudando, fuçando em todo site, em toda coisa, uma teoria da conspiração, para tentar refutar a Bíblia. Essas pessoas já foram num nível mais além, um extremo em que eles não têm volta, porque eles vão estudando e não permitem que a Bíblia vá transformando a vida deles, não permitem que aquele estudo se transforme em pregação do Evangelho, por exemplo. Eles querem estudar e nesse estudo eles vão tendo mais dúvidas, e aí eles acabam virando hereges, fundando as suas próprias igrejas, atacando a própria igreja adventista, atacando os membros, atacando a verdade. Esse é um grupo de pessoas que deixou a incredulidade falar mais alto. Estão do mesmo jeito de Tomé. Então, aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar, de se queixar, não sabem o que fazem. Eles estão lançando as sementes da dúvida e terão também a colheita de dúvidas a ceifar. Então, o que a gente vai estar querendo dizer? Tem pessoas que passam o tempo todo reclamando, se queixando, duvidando, perguntando. Tem pessoas que ficam assim, quando lê o texto da Bíblia, eles ficam só querendo achar pelo em ovo. Ficam querendo achar alguma falha, algum furo. Essas pessoas não permanecem muito tempo na igreja. Essas pessoas que ficam tentando fazer com que a Bíblia se contradiga, essas pessoas não permanecem. Então, quando a gente fica muito tempo parado na igreja, por exemplo, vários anos só assistindo culto, só ali parado, a dúvida e a incredulidade, a vontade de criticar, tudo isso vai aumentando. Sabia disso? Então, quando você está na igreja, mas você está trabalhando, quando você está fazendo as funções, ou quando você está envolvido na pregação do Evangelho, não tem espaço para dúvida. Você não vai ter tempo para duvidar de nada. Sabia disso? Se você está ocupado fazendo a obra de Deus, você não tem tempo para ficar questionando, para ficar levantando teoria da conspiração, não. Porque você vai estudando a Bíblia não para rebater a Bíblia, mas para levar a mensagem para os outros. Então, não tem espaço para você ficar com credulidade. Muito menos espaço para crítica. As pessoas que vivem criticando, que vivem desmerecendo o trabalho dos outros, desmerecendo o trabalho dos anciãos, dos líderes, vivem plantando discórdia, pessoas que não têm o que fazer. Exatamente isso. Quem está envolvido no Evangelho sabe que a prioridade é alcançar almas. E quando a gente traz uma alma para a igreja, quando a gente traz uma pessoa que a gente se esforçou para dar estudo, se esforçou para pregar, para trazer aquela pessoa para Deus, e a pessoa vem para a igreja, aí você sabe o valor de uma pessoa. Gente que nunca trouxe alguém para a igreja, gente que nunca evangelizou, não tá nem aí. Não tá nem aí para visita, não tá nem aí para pessoas de fora. Mas quando você traz uma pessoa, aí você aprende o valor de uma alma.
Aí você sabe o quão valioso é aquela pessoa que você trouxe. Então parece que isso aqui não tem nada a ver com Tomé, mas voltando aqui à ideia, o trabalho de Deus nos liberta. O trabalho de Deus é terapêutico. Ele nos liberta das dúvidas. Ele nos liberta das críticas. Ele faz com que a gente se sinta bem com a nossa própria consciência. Eu não sei vocês, mas quando a gente passa um bom tempo sem pregar, um bom tempo sem fazer a obra de Deus, até para cantar essas músicas de missão, a gente se sente culpado. Essas músicas do Alma Missionária, Mensageiro. Se você passa muito tempo sem fazer a obra de Deus, sem cumprir a missão, não tem nem sentido você cantar essa música, não tem nem sentido você falar disso. Então, gente, o segredo para a gente estimular a fé é estudando a Bíblia. E o segredo para colocar essa fé em ação é levando a Bíblia para os outros. Levando o que você sabe, o que você aprendeu e ajudar outra pessoa a aprender também. Então, aí, com isso, as dúvidas vão ficando em segundo plano. Você entende que o que você não consegue entender, o que você não conseguiu aprender da Bíblia, as dúvidas que você tem, você tira no céu. Sabia disso? O que é essencial para a nossa salvação, a gente já sabe. Agora, uma coisa ou outra que não convém, que não é muito importante, no céu você tira, você pergunta a Jesus. Entendeu? Mas o que você sabe, o que fez você ser salvo, você comunica para os outros. Você leva para o seu parente, para o seu vizinho que precisa ouvir Jesus. Tá certo? Então, não seja incrédulo, mas crente. Então, gente, que nós possamos não ter, que nós possamos evitar a incredulidade de Tomé e termos a fé de Abraão. Seguiu por uma estrada, por um caminho que ele não conhecia. Cumpriu a ordem de sacrificar seu próprio filho, confiando no Deus que ele tem intimidade todas as manhãs. Se você ficar íntimo de Deus, se você virar íntimo de Deus, de verdade, a incredulidade passa. Você confia na voz. Você confia na voz, naquela voz familiar, que todos os dias fala com você. Então, que nós possamos também pedir a Deus que ele desvende nossos olhos, assim como fez com o servo de Eliseu. O servo de Eliseu só via os problemas, só via os inimigos ali, só via os exércitos da Assíria chegando, cercando a cidade. Aí Eliseu disse, não, peraí, você precisa ver o que eu estou vendo. Porque você só está vendo esses soldados aqui, mas o que eu estou vendo aqui, você vai se surpreender. Peraí, Deus, abre os olhos dele. Quando abriu os olhos do servo de Eliseu, viu os carros de fogo, o exército de anjos ao redor da cidade, por cima dos soldados inimigos, aquele exército de anjos que estava vindo para proteger. Peça a Deus esses olhos espirituais. Se você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar se sentindo sobrecarregado, abandonado por todos, mas saiba que tem um exército de anjos protegendo você, cuidando da sua vida, e Deus nunca vai deixar você sozinho. Ele deu provas suficientes para você acreditar, mesmo sem ver. Isso é fé. Coloque a sua fé em ação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa, pelas histórias que nós estudamos ao longo desses dias, e principalmente por essa história de Tomé. Sim. Que possamos, Senhor, estimular a nossa fé. Hoje nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, mas mesmo assim nós acreditamos porque o Senhor deixou a sua palavra. Verdade. O Senhor deixou essa carta de amor aqui para nós não desistirmos, para nós mantermos o foco, para nós crermos que o Senhor existe e que um dia todos nós vamos ver a tua face para sempre. Sim, Deus. Vamos ver a tua face, vamos ver o teu rosto e vamos ouvir a tua voz e vamos morar junto com o Senhor por toda a eternidade. Agora, Senhor, abençoe o estudo do livro que nós vamos ter, possamos aprender mais detalhes sobre a missão, sobre a pregação do Evangelho e nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.